Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ler só esse verso. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Na versão da NVI diz: Não é bom que o homem seja só. Eu lhe farei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Só esse verso, queridos. Irmãos, eu estava vendo uma notícia alguns meses atrás, sobre a Inglaterra. Na Inglaterra, propuseram, e eu não sei que fim isso teve, mas eu sei que propuseram um novo ministério lá na Inglaterra, um novo ministério no governo inglês. E o ministério, pasmem os irmãos, era o ministério da solidão. O ministério da solidão. Propuseram um novo ministério na Inglaterra e era o ministério da solidão. E a questão era o seguinte: estão notando que solidão tem sido uma situação que tem acometido muitas pessoas, especialmente nos centros urbanos. Muita gente tem se encontrado só. E há muitos motivos para que isso aconteça. Um dos motivos é a questão mesmo das relações familiares não serem assim mais tão intensas. As famílias são menores. E quando você rompe o laço pelo falecimento ou alguma coisa, as pessoas acabam ficando sozinhas. Há um estilo de vida muito solitário. Mas o pior é que essas pessoas, na solidão, elas têm também envelhecido nessa situação. E quanto mais vão envelhecendo, os seus vínculos vão falecendo. E ela vai ficando com menos pessoas, e vai ficando ainda mais só. Nós temos uma situação de solidão acometendo o mundo. Talvez não seja assim uma coisa que todo mundo tenha, mas tem uma situação de solidão. E quando nós pensamos em solidão, nós pensamos nessa questão, nós pensamos em estarmos sozinhos, em estarmos separados das pessoas. Para a gente, solidão é isso. Se você pergunta para alguém, você está sozinho? Não, não estou sozinho, tem um monte de gente aqui. Mas a solidão que hoje nos acomete, em centros urbanos, numa época da humanidade em que a maior parte das pessoas vivem em cidades muitas vezes abarrotadas de gente, em cidades onde você não consegue ficar sozinho em nenhum momento, as pessoas estão acompanhadas e solitárias. Elas estão acompanhadas o tempo todo, nunca estão sozinhas, mas estão solitárias. Ainda que estejam acompanhadas à distância, porque hoje nós estamos conectados com todo mundo o tempo todo, mas continuam solitárias. Por quê? O que é que está acontecendo? Eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre comunhão. Sobre o que significa termos comunhão, segundo o que a palavra de Deus nos diz. E para nós entendermos o que significa comunhão, que é o remédio bíblico para a solidão, nós precisamos entender o que significa solidão, segundo a palavra de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é o que traz uma definição de solidão para nós. Ele traz. Porque esse texto diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Para nós interpretarmos esse versículo, a gente precisa entender o que significa não é bom. Olha só, precisamos entender a solidão, mas antes de entender a solidão, precisamos entender por que não é bom. Por que não é bom que o homem esteja só? Então, quando você começa a olhar e ver a Bíblia, desde lá do início, ver Gênesis, a história da criação, o que Deus vai falando? Ele fez a luz e ele falou, é boa. Ele vai construindo cada coisa e fala, é bom, isso é bom, isso é bom. Por que Deus fala que cada parte da criação é boa? O que significa essas coisas serem boas? Significa que elas cumprem o propósito para o qual Deus as criou. É bom segundo quem? É bom segundo Ele mesmo, que é Ele que está julgando. Ele olha e fala, a luz é boa porque é do jeito que eu quero. Os animais são bons porque são do jeito que eu quero. A natureza é boa porque é do jeito que eu quero. O mar é bom porque é do jeito que eu quero. Tudo é do jeito que eu quero, então é bom. E aí ele olha para o homem sozinho e fala, não é bom, não é desse jeito que eu quero.
Nós olhamos para esse texto e vemos, não é bom que o homem seja só, e pensamos assim, realmente, ficar sozinho é ruim. E achamos que não é bom no significado muito pessoal, não é bom para mim. E aí você vai falar para algumas pessoas que têm um tipo de vida bastante introspectivo, gostam de certos momentos de solitude, como a gente fala. E você vai falar, olha, você não pode fazer isso, porque não é bom que o homem seja só. Mas não, para mim é bom, para mim é ótimo. Fico em casa assistindo minha série, comendo pipoca. Tá ótimo, estilo de vida sossegado. Gosto de estar sozinho. Mas não é bom no sentido pessoal. Não é assim, o homem está triste porque está só. Não é isso que o texto está falando. Não é bom segundo aquele que diz que as outras coisas são boas. Não é bom para Deus. Não é bom para os propósitos do Criador. Não é bom que o homem seja só, porque não cumpre o meu propósito. O meu propósito é que ele não esteja em solidão. E como é que chega nesse ponto dele olhar e ver o homem em solidão? Quando você vai vendo os versículos do capítulo 2, você vê que o homem está nomeando os animais. Ele está dando nome para todos os animais. Ele não encontra em nenhum animal alguém que tenha correspondência com ele. Ninguém tem correspondência com o ser humano. Importante isso, viu? Você não substitui um ser humano por um cachorrinho. Você pode gostar muito do cachorrinho. Ele pode até te ajudar um pouco na sua solidão. Mas você não substitui um ser humano. Você não substitui um ser humano por um gato. Tá? Não substitui. Pode ser muito legal ter um gato. Pode ser algo que seja uma reserva de afetividade. Você até projeta nele certos sentimentos. Pode ser. Não chega a ser pecado nada disso. Mas se você substitui o contato humano pelo amor aos animais, não é bom. Não é bom segundo Deus. Não é bom segundo Deus. Tem aquela frase, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Já ouviu essa? Não é bom isso aí. Não é bom. Isso não é bom. Segundo a vontade de Deus. Deus não é um Deus que nos criou para nos isolarmos, para nos afastarmos uns dos outros. Deus é um Deus que nos criou para a comunhão. A solidão não é boa. Agora, o que é solidão? O que é solidão? Adão estava só e sozinho. Ele estava com solidão, mas ele estava sozinho também. Não tinha ninguém ali com ele. Você pode até dizer, não, ele não estava sozinho, tinha Deus. Ótimo, beleza. Muito bom, tinha Deus. Deus poderia completar essa situação? Bom, não sei. Mas para os propósitos de Deus, ele estava sozinho. Por quê? Porque ele não encontrava alguém que lhe correspondesse. A palavra em hebraico é que ninguém que não esteja, ou alguém que estivesse diante dele, como que diante dele. Diante dele. Essa é a definição bíblica de solidão. O que é solidão segundo a Bíblia? Falta de correspondência. Solidão é falta de correspondência. Eu posso dar um exemplo para você de como você pode ser sozinho, acompanhado. Imagina que você pega um avião e aí o avião desembarca no Japão. Mas você não ia para o Japão, mas ele desembarcou no Japão. Aí você desceu no Japão. E aí você sai lá no Japão, e aí o pessoal chega para você e fala em japonês, e você não entende nada. E aí o cara pega e te empurra até um caminho que você vai parar lá num quarto de hotel, não sei aonde, e você não sabe nada. E você está lá, e de repente alguém bate na porta, chega com um prato de comida lá, provavelmente a companhia aérea pagou, porque está no lugar errado. E aí chega e você vai comer, e é peixe cru com um pauzinho. Como é que você vai comer? Você não sabe comer esse negócio. E aí você fala, vou assistir TV, liga a televisão, os caras estão falando tudo em japonês. E aí tem lá um programa japonês que uma mulher está tentando fazer a outra engolir uma barata. Tem um programa japonês que faz isso. Aí você fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Que negócio é esse? E aí você sai na rua, e aí a rua está apinhada de gente, está cheio de gente. Mas você está acompanhado? Você está em solidão. Você está só. Porque não tem correspondência. Ninguém te entende, você não entende ninguém, a cultura é diferente, você não sabe. Você pode ainda construir alguma correspondência? Claro que pode. São seres humanos. Dá para construir alguma correspondência. Mas você estará muito mais sozinho lá, com 1 milhão de pessoas te cercando numa grande cidade japonesa, do que sentado no banco daquela praça com mais uma pessoa só. Onde você conhece a língua, onde você sabe qual é a cidade, onde você conhece a cultura, onde você pode perguntar, que time você torce?
Solidão é falta de correspondência, é isso que é estar só. Se você não tem correspondência com outra pessoa, em algum nível, você tem em algum nível uma solidão. Quanto menos correspondência, mais só você está. Quanto mais correspondência, menos só você está. E é isso que nós vemos aqui. E esses dois, Adão e Eva, que depois vem a criação de Eva logo em seguida, eles estavam numa correspondência plena. Quando o Senhor vai falar que vai criar os seres humanos lá no capítulo 1 e os cria, porque tem duas narrativas de criação, né? O capítulo 1 e o capítulo 2. Quando ele cria os seres humanos na criação, ele fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele diz, o texto, Deus, pois, fez o homem a sua imagem e semelhança, fez a humanidade a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Os dois, macho e fêmea, formavam a humanidade, que era imagem de Deus. A imagem de Deus é essa unidade entre os dois. E se eles tivessem filhos no paraíso, os três seriam um em Deus. Não na unidade conjugal, mas na unidade da correspondência. E filhas, mesma coisa. A unidade da correspondência, de quem tem a imagem de Deus de maneira plena, de maneira pura. Eles eram perfeitamente imagem de Deus, e por isso a correspondência entre eles era 100%, porque eles eram a mesma imagem, eles eram a imagem do mesmo Deus. Entende isso? Então quando Adão, que está num processo de solidão, se encontra com Eva, ele celebra. Eu não só encontrei uma outra pessoa, eu encontrei uma pessoa que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, nós somos iguais. Está certo que ali o texto tem um sentido conjugal, mas isso não é só assim. Se você estivesse lá no Japão, solto lá, 1 semana, 2 semanas, sem conversar com ninguém, chegando comida de peixe cru com um pauzinho na sua porta, e um dia aparecesse alguém falando português com você, o que você ia falar? Oh, glória a Deus, alguém aqui. Se tiver com a camisa do Corinthians ainda, hein, William? Oh! Chegou, mais uma correspondência. Ia dar um abraço. Alguém que fala a minha língua, me ajuda. Está entendendo? É isso que aconteceu com Adão. Ele viu Eva e falou, opa, é alguém com quem eu me correspondo. É alguém com quem eu me correspondo. Então, nesse sentido, os dois com imagem plena de Deus tinham plena correspondência. Mas aí vem o capítulo 3. Eu já falei para os irmãos, o capítulo 3 de Gênesis é a maior tragédia da história da humanidade. É a maior tragédia da história da humanidade, é o capítulo 3 de Gênesis, porque afetou todos os seres humanos que existem e que existiram. Todos foram afetados pelo capítulo 3 de Gênesis. E o que é o capítulo 3? A queda, o pecado. E quando eles pecam, o que acontece com a imagem de Deus neles? Fica corrompida. E agora, eles não têm mais essa correspondência plena da imagem de Deus. Agora está meio corrompida. Está meio suja a imagem de Deus. Está meio rachada, está meio quebrada. E eles não se correspondem mais. Qual a primeira coisa que acontece quando eles pecam? Eles olham para si, veem que estão nus e se cobrem. Nós não somos mais um. Nós não estamos mais em plena correspondência. Vamos botar um afastamento entre nós dois. Vamos botar uma separação. Nós não somos um mais. Eu sou eu, você é você. Nós não temos plena correspondência mais. A comunidade do Éden era uma comunidade perfeita, porque eles viviam na mesma imagem, que era a imagem de Deus. Na queda, eles passam a ter também a corrupção do pecado. E isso gera os problemas entre nós, porque o pecado gera o egoísmo. Antes estavam os dois servindo a Deus, mas agora eles quiseram ser como Deus, e agora eles se acham Deus da natureza, eles se acham Deus do planeta. Então, se eu sou Deus, você é uma coisa que eu devo dominar. Lembra que Deus não falou para eles, crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitai-a? Quem era para sujeitar? Os dois. Mas quando eles pecaram, eles acham que eles são Deus. Então agora tem que sujeitar todas as coisas, inclusive você. Por isso uma consequência do pecado é aquilo que fala no capítulo 3. O seu desejo será contra o teu marido e ele te dominará. Porque ele vai olhar para você e vai achar que você é uma coisa para ser dominada, como é o resto da natureza também. E eles passam a querer dominar um ao outro. Passam a tratar o outro como coisa. Não tem mais correspondência. Nós não somos imagem de Deus para dominar a terra. Agora eu sou Deus e você é uma coisa que eu tenho que dominar. Você não está no mesmo nível que eu. E a mesma coisa da mulher, você também não está no mesmo nível que eu. E as disputas acontecem, começa a ter esse tipo de enfrentamento. Porque falta correspondência, eles não estão debaixo da mesma
vontade de Deus. Eles estão separados agora. Separados de Deus e separados um do outro. Só que é o seguinte, o ser humano para de ter correspondência total em Deus, mas passa a ter uma nova correspondência, que é o fato de serem todos pecadores. Todos eles são pecadores. E o fato de serem pecadores é uma correspondência também. O problema é esse. Eles podem se corresponder no pecado. Eles podem olhar um para o outro e falar, olha, a gente tem uma coisa em comum, a gente é egoísta demais. Vamos se juntar então para tentar dominar a terra toda para nós dois, para nós três, para nós quatro? A gente tem uma coisa em comum, a gente é homem, pronto. Vamos fazer um corporativismo para submeter as mulheres? Ou a gente é mulher, vamos fazer um sistema para acabar com os homens? Sei lá. A gente é de um povo, vamos nos unir então ao redor dessa nossa identidade de povo e ir lá e bater no outro povo? Correspondências que não estão em Deus. São correspondências do pecado, são correspondências da separação. Está entendendo? E a palavra de Deus vai mostrar uma correspondência plena do pecado. Porque existe essa comunidade santa do Éden, e em Gênesis existe uma comunidade 100% pecadora. Sabe onde é que está essa comunidade? Lá no capítulo 11, vai lá no capítulo 11. Olha o que diz o texto de Gênesis 11. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Lembra que eu falei lá do Japão, que você ia chegar lá sem falar língua nenhuma? Aqui, pelo menos na língua e no idioma, eles estão correspondentes. Todos tinham um idioma só. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade, com a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, olha aqui o que o Senhor fala, é Deus falando, o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que inventarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face da terra. Olha que interessante isso. Adão e Eva tinham correspondência 100%. Eram imagem de Deus. E esses aqui eram um só povo, uma só língua, se juntaram e falaram, vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre, um nome para nós, um nome para nós. E vamos fazer essa torre subir até o céu para que nós não nos espalhemos pela terra. Um povo, uma língua, um nome, um território. Tem maior correspondência que essa? Esse povo tinha correspondência. Esse povo estava junto. Esse povo era uma comunidade. Esse povo era uma comunidade. Eles eram uma comunidade. Mas é uma comunidade que agradava a Deus? Não. Por quê? O que os reuniu não foi o fato deles terem a imagem de Deus. O que os reuniu foi vontade de poder. Foi sede de poder. Eles se uniram para estabelecer uma cidade, não se espalharem pela terra e exercer um governo segundo sua própria pecaminosidade, segundo sua própria vontade. Como é que a gente sabe disso? Porque Deus fala, eles unidos, daqui a pouco não haverá limites para o que eles podem fazer. Entendeu? Eles vão poder fazer todas as coisas que eles quiserem dentro da maldade que está neles. Eles vão fazer um império maléfico no mundo a partir de uma comunidade. Com total correspondência, mas reunida ao redor do pecado. Sabe como isso se manifesta nos nossos dias? Pessoas que se unem, por exemplo, para assaltar. Elas formam uma quadrilha. Elas têm, às vezes, até um sentimento de correspondência da adrenalina. Vamos fazer um grande assalto a banco, a gente vai sair comemorando. Olha só como é que a gente é e tal. Olha que genial, olha que maravilhoso. Elas têm unidade? Tem. Elas têm concordância? Tem. Mas e aí? E aí que é ao redor do pecado, não é ao redor da imagem de Deus. Uma das histórias mais famosas disso é Bonnie e Clyde, não é? Bonnie e Clyde era um casal, assaltante de banco nos Estados Unidos. Era um casal.
Estava junto. Fidelidade um ao outro. Mas estavam juntos pelo quê? Pela correspondência da imagem de Deus? Não. Estavam juntos pelo seu próprio pecado, a correspondência do seu pecado. Nós somos pecadores, nós podemos nos unir pela correspondência do nosso pecado. Nós podemos nos unir por interesses comuns, interesses pecaminosos. E o mundo é um pouco isso. A gente espera que as pessoas estejam em união no mundo, que elas se juntem para realizar projetos por causa do interesse individual. Se cada um tiver um interesse individual, esses interesses combinando-se vão levar a alguma coisa que seja bem para todo mundo. É assim que a gente pensa um Estado como o nosso, democrático. A gente pensa assim, olha, cada um representar o seu interesse, a soma desses interesses todos vai dar alguma coisa que vai ser menos mal do que esses interesses separados. Mas a igreja não trabalha desse jeito. A igreja não trabalha com a manifestação do interesse individual. A igreja trabalha com a submissão do indivíduo ao outro e a Deus. Ele é um outro sentido. Ele é uma outra situação. Estes se reuniam na correspondência da sua maldade. Eles se reuniam na correspondência da sua maldade. E nessa correspondência da sua maldade, eles estavam cumprindo obras que eram obras más. E o que Deus fez com eles? Deus os separou. Peraí, Deus disse, não é bom que o homem seja só, vou fazer alguém que lhe corresponda. Aí quando está uma comunidade super integrada, super junta, ele fala, não, desse jeito eu não quero. Separa. Por quê? Porque o mal estava vencendo naquela comunidade. Não era uma comunidade de pessoas que se uniu para expressar a imagem de Deus. Eram pessoas que estavam unidas pelo mal. Estavam unidas pela sua própria vontade egoísta. Entendem isso? Compreenderam até aqui? O poeta americano T.S. Eliot escreveu um poema uma vez que ele disse: se um estranho passar por aqui, por essa cidade, e perguntar, por que é que vocês se juntam? O que nós vamos responder? Nós nos unimos porque queremos ganhar dinheiro? Ou isso é uma comunidade? Esses caras se uniram por interesses pessoais, e não por amor, e não pela manifestação da unidade em Deus. Eles se reuniram pelo mal. E quem se reuniu pelo mal, Deus separou, porque não era o que ele queria. Ele não queria que se reunissem pelo mal. Esse é o padrão para a nossa comunhão cristã. E é nisso que eu queria chegar com vocês. Porque aquela imagem de Deus corrompida em Adão e Eva, ela foi manifestada de novo para nós, e nós a vimos em Jesus Cristo. Aquele que o apóstolo Paulo chamou de a imagem do Deus invisível. Aquele que, segundo o qual nós somos ensinados a nos despir do velho homem com as suas más obras e nos revestirmos do novo homem para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Nos revestirmos de Jesus Cristo para conhecermos plenamente a Deus segundo a imagem dele. Em Jesus Cristo, resolvendo a situação do pecado, nós somos levados a uma nova postura, uma postura de salvação, uma postura de comunidade, e não mais uma comunidade pelo mal. As pessoas se unem pelo mal, mas nós não. Nós nos unimos porque agora nós temos a correspondência da imagem de Cristo. Nós estamos refazendo o Éden aqui, queridos, aqui na comunidade cristã. Sabe o que isso significa? Que quando nós nos reunimos, o que há de Cristo em mim e o que há de Cristo em você, na minha mente, no meu coração, nas minhas atitudes, na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes, se encontram e celebram o fato de que nós somos feitos um em Jesus. Entendeu isso? Por isso que quando nós nos reunimos diante de Jesus Cristo. Nós nos reunimos celebrando o que há de Jesus, celebrando a vida nova que nós temos em Jesus. A igreja é uma igreja que tem certos padrões de comportamento? Sim, tem. Mas qual é o fundamento dos padrões de comportamento da igreja? É o moralismo? É uma cartilha? Não, é a vida de Cristo em nós. É isso que é ensinado para a igreja de Colossos. Agora já não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, mas Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo em mim, se Cristo é tudo em você, se Cristo é tudo em cada um de nós, todos nós juntos somos o quê? Cristo. Somos uma coisa só. É esse o fundamento
O fundamento da comunhão cristã. O fundamento da comunhão cristã não é o fato meramente de que a gente gosta da mesma religião. Não é o fato de que a gente concorda com o mesmo livro. Não é o fato que nós temos opiniões políticas parecidas, porque nós não temos. O que é que nos une? O fato de que nós somos feitos nova vida em Jesus Cristo. É isso que nos une. E isso muda o nosso comportamento, isso muda a nossa mentalidade, isso muda o nosso coração. Isso nos leva a uma comunhão de fato, na essência que é Jesus. Entendeu? Você quer fazer parte dessa comunhão? Você quer fazer parte dessa comunhão? Quer? Então deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus é o centro dessa comunhão, é necessário que nós preguemos sobre o que é ser como Cristo. É necessário que nós tenhamos, cada um de nós, sejamos cheios e mais cheios e preenchidos de novo de quem Jesus é. E é por isso que nós temos na igreja a prática da admoestação, da disciplina eclesiástica. É por isso que a gente puxa a orelha. É por isso que a gente fala, olha, por aqui você não pode andar, porque isso não é manifestação de quem Jesus é. Quando nós nos reunimos e cantamos louvores a Deus, o fazemos porque somos unidos em Jesus. Mas quando nós nos reunimos e chamamos a atenção do irmão e falamos, muda de comportamento, é porque nós manifestamos Jesus. Tem gente que acha que a igreja não pode chamar atenção, não pode trazer disciplina, porque isso não é amor cristão. Pelo contrário, nós não nos unimos pela correspondência do nosso pecado, nós nos unimos pela correspondência da imagem de Deus em nós. Então é necessário que nós prezemos pela imagem de Deus em nós. Não diminuindo o outro, não considerando o outro pior, mas falando, manifeste o poder de Jesus na sua vida, porque é nessa base que nós somos unidos. Senão nós deixamos de ser Éden e passamos a ser Babel. E nós não queremos ser Babel, nós queremos ser Éden. Nós queremos ser paraíso, nós queremos ser cidade santa. É isso que a gente quer ser. Então nós prezamos pela comunhão, mas prezamos pela santidade, porque a santidade é a base também dessa comunhão. Ela está junto com essas coisas. Na semana passada nós falamos de como a palavra de Deus, não é? Unia aquele povo. Mas como isso manifesta na nossa vida? Não porque a gente vai seguir uma cartilinha certinho e tal, para que ninguém seja punido. Isso é moralismo, isso é exterior. Não, nós sendo transformados do homem interior para as práticas exteriores. Não que nós sejamos hipócritas de vivermos uma vida que não é uma vida que nós temos no coração. Não, sendo sinceros e vivendo Cristo desde o coração, os pensamentos, as atitudes e as ações. É assim que a comunhão da igreja se estabelece. Lembra lá a história de Ananias e Safira? História terrível. Você tinha uma igreja amada, cheia de amor, em que todo mundo considerava tudo de todos. E aí chega Ananias e Safira. E Ananias e Safira chegam lá falando, olha, vendemos tudo que tínhamos e trouxemos tudo aqui para o pé dos apóstolos. E aí Pedro manda chamar Ananias e fala, você mentiu por quê? E o que ele diz é interessante, porque ele fala assim, por que deixaste que Satanás enchesse o seu coração para que mentiste contra o Espírito? Por causa disso você vai morrer. Pum! Morreu. Nossa, mas o que tem de tão grave? O que tem de tão grave é que naquela comunidade unida, na qual estava se manifestando a importância da santidade sincera, da presença de corações puros diante um do outro, onde eles poderiam se abrir, porque Pedro fala isso. Por que você não disse que você ficou com uma parte para você? Você podia ter dito. Nós não estamos estimulando a falsidade. Nós estamos aqui para ter um padrão de comportamento. Nós estamos aqui para que nós nos alimentemos e nos fortaleçamos e edifiquemos uns aos outros para sermos plenamente como Jesus, do coração para fora, e não só nas práticas. Por que você não falou? E no caso deles foi punido com a morte dos dois. Graças a Deus que isso não tem acontecido com muita frequência ultimamente. Senão todos nós provavelmente estaríamos caídos no chão, com toda a nossa hipocrisia. Nós queremos manifestar a imagem de Deus em nós, revelada em Jesus Cristo, que nos salvou para si. Porque a vida que nós temos agora já não é mais a nossa vida, é a vida de Jesus em nós. E isso nos traz unidade. E quando nós olhamos para a igreja, e quando as pessoas do mundo olham para a igreja, muitas vezes não é isso que elas veem. Elas não veem um lugar onde a gente pode expor a nossa dificuldade para que nós sejamos edificados em Jesus. Não vê um lugar onde a gente pode dizer das nossas fraquezas para que o irmão possa vir em amor e falar, querido,
Jesus é mais que isso. Eu tenho as minhas fraquezas, mas vamos juntos vencer esse problema. Vamos mudar os nossos corações segundo a palavra de Deus. Vamos mergulhar no que a palavra ensina e buscar mais a transformação que o Evangelho traz. Mas as pessoas olham para a igreja e acham que a igreja é uma comunidade de hipócritas. E nós mesmos achamos isso muitas vezes. E nós mesmos sabemos que nós somos esses hipócritas dentro da igreja. Nós somos esses hipócritas dentro da igreja. O que nós fizemos agora há pouco na ceia do Senhor, de fazermos o autoexame e olharmos para nós mesmos. O que é que há de errado conosco? O que é que existe conosco que não manifesta o que é ser corpo de Cristo? E assim, nos rogarmos o perdão de Deus e participarmos e nos lembrarmos que nós somos sim corpo de Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa que nos estimula a caminhar na edificação, porém, isso também é uma denúncia da nossa hipocrisia. Porque você consegue confessar para Deus seus pecados, mas talvez você não consiga confessar para o seu irmão o seu pecado. Porque nós ainda temos uma mentalidade de que a igreja é um lugar em que tem que ter um certo padrão para fazer parte. E não é assim, queridos, não é assim. Nós temos que ser levados ao arrependimento pelos nossos irmãos. Nós temos que sermos sinceros um diante dos outros e sermos edificados plenamente para sermos como Jesus e manifestarmos o corpo de Cristo. Na década de 60, teve um grupo de ingleses, comecei falando dos ingleses, vou falar de novo. Teve um grupo de ingleses que entendeu isso. Um grupo de 4 ingleses, bem famosos, chamado os Beatles. Os Beatles. Um dos músicos dos Beatles, o Paul McCartney, na minha opinião, o melhor deles, ele compôs uma música na década de 60 chamada Eleanor Rigby. Eleanor Rigby era o nome de uma mulher. E essa música que ele compôs dizia o seguinte, que essa mulher, ela estava sempre na igreja, recolhendo o arroz que ficava no chão depois de um casamento. E aí ele canta, ela vive num sonho. Depois ela vai para casa e ela coloca um rosto que ela guarda num pote. Está falando de uma maquiagem. E ela vai para a janela, como que esperando que alguém repare nela. E aí ele canta o refrão, essas pessoas solitárias. Olhe todas essas pessoas solitárias. De onde elas vêm, a que elas pertencem. E ele conta uma outra história, uma história do padre Mackenzie, que todas as noites está na igreja, trabalhando no seu sermão, e ele diz, é um sermão que ninguém vai ouvir, que ninguém vai nem chegar perto. E ele fala, olha como é que ele está lá, costurando as suas meias. E o pessoal que interpreta essa música, eu não sou nenhum bitomaníaco, mas o pessoal que interpreta fala que é porque naquela época a tarefa de cerzir as meias era da esposa e não era do marido. E mais do que isso, ele cerzia uma meia que ninguém ia ver, porque ninguém ia ver ele sem sapato. Ele não tinha intimidade com ninguém para vê-lo sem sapato. E ele fala de novo, essas pessoas solitárias, de onde elas vêm, a que elas pertencem. E na última estrofe ele diz assim, Eleanor Rigby morreu, e morreu com o seu nome, não deixou geração. E o padre Mackenzie bate as suas mãos, tirando o pó, enquanto se afasta da cova. Na prática, as pessoas eram enterradas na igreja naquela época, não é? O padre enterrou e deixou e foi embora. E sabe o que é aqui? A última frase dessa música, de um cara que não era cristão, não era religioso, o Paul McCartney, padre McCartney não, Paul McCartney. A última frase é, ninguém foi salvo. Ninguém foi salvo. É claro que na visão do Paul McCartney, salvação é uma coisa bem diferente do que a gente entende por salvação. Mas já lá naquela época, antes do Ministério da Solidão existir na Inglaterra, Paul McCartney resolveu escrever uma música sobre a solidão e falou, qual o ambiente dessa música? Qual o cenário dessa música? Já sei. Uma igreja. Por quê? Se aqui nós deveríamos estar celebrando a comunhão santa. Se aqui nós deveríamos estar mostrando o que é ser um em Cristo.
Nós não estamos aqui levantando barreiras e nos separando. Nós não estamos aqui levantando identidades que nos separam. Nós não estamos aqui criando padrões de moralidade que faz o outro se sentir pior. Nós não estamos aqui fingindo que nós dominamos o outro de maneira espiritual, como Adão fazia com Eva, numa maneira diferente, de poder mesmo, não. Nós estamos aqui, debaixo da poderosa mão de Deus, humilhados. E olhando uns para os outros como pessoas que são alcançadas por esse evangelho. E que falam, você também estava na desgraça das trevas, e agora está no reino do Filho do amor, eu também. Nós estamos aqui celebrando como quem foi aceito na grande família de Deus. Nós estamos aqui celebrando como quem está sentado na mesa da comunhão. E por que estamos sentados na mesa da comunhão? Nós criamos entre nós a correspondência da vida de Jesus. Nós temos em comum a correspondência da vida de Jesus. Vamos celebrar juntos a graça de Jesus. Vamos cantar, vamos fazer a nossa ceia, vamos celebrar. Vamos celebrar Jesus Cristo fazendo bem, aquilo que Jesus fez, nos tirou do egoísmo e nos trouxe para o altruísmo. Vamos celebrar a Jesus Cristo rindo juntos e chorando juntos. Vamos celebrar a Jesus Cristo perdoando o imperdoável. Vamos celebrar Jesus Cristo andando uma segunda milha, porque tudo isso é manifestação de Jesus em nós. Mas o dia que você for egoísta, o dia que você for mentiroso, o dia que você for uma pessoa ruim, e não manifestar quem Jesus Cristo é, você vai ter um irmão amoroso que vai te abraçar e falar, querido, você não precisa ser desse jeito, porque Jesus morreu na cruz para você não ser mais desse jeito, e a gente está numa comunidade que celebra só o que é de Jesus e não o que é da carne. Nós deixamos de ser Babel e nós somos Éden de novo. Nós celebramos a correspondência da imagem de Deus em nós. Amém? Que isso seja então todas as nossas reuniões, queridos, todas as nossas reuniões. Nós nos reunimos aqui celebrando Jesus Cristo em nós. Nós nos reunimos nos lares celebrando Jesus Cristo em nós. Nós nos encontrarmos em qualquer lugar celebrando Jesus Cristo em nós. E quando nos encontrarmos com as pessoas que não conhecem Jesus Cristo e que não conhecem essa imagem manifesta nelas, o que é que nós fazemos? Nós mostramos para ela quem Jesus é. E falamos, esse é Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar que Cristo tem poder para salvar. É assim que o apóstolo Paulo trata o evangelho. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus se manifestou lá em Babel. Ele manifestou trazendo o quê? Juízo. Mas no capítulo seguinte ele se manifesta na vida de Abraão, trazendo o quê? Salvação. O mundo conhecerá o poder de Deus, para juízo ou para salvação, mas nós testemunhamos o evangelho, que é poder para salvar. E o evangelho traz as pessoas para essa comunidade de gente que era Babel e agora é Éden, que era Adão em queda e agora é segundo Adão, é Adão Cristo. E nós celebramos juntos. E ao olharem para a igreja não dirão, ninguém foi salvo. Vai dizer, grandes coisas faz o Senhor por esse povo. Amém, queridos?